Olá, boa tarde. Quinta-feira, 27 de agosto de 2020, está no ar mais uma edição do Boletim Guará. Vamos falar sobre as vistorias que o Corpo de Bombeiros realizou em prédios residenciais em São Luís. Foi uma operação intensificada, com visitas em diversos edifícios, para saber como está o sistema de prevenção de acidentes e incêndios. A motivação dessa operação foi o incêndio que ocorreu na semana passada no condomínio Punta del Este, no bairro Calhau. Durante as vistorias, foram verificados pontos importantes, como se há acessibilidade para a entrada de viaturas nos prédios, a presença de extintores e alarme de incêndio. 50 condomínios residenciais foram alvos da ação. O Corpo de Bombeiros é o órgão responsável pela emissão do certificado de avaliação dos prédios. Mas é importante destacar que deve partir dos responsáveis pelos prédios o interesse em regularizar a documentação dos edifícios. No prédio onde foi registrado o incidente, o certificado estava vencido há pelo menos 2 anos. A operação feita pelo Corpo de Bombeiros teve o resultado parcial divulgado. Foi constatado que mais de 90% dos prédios estão irregulares. Do total de 72 prédios vistoriados, 66 têm pelo menos uma irregularidade. A maioria está com um certificado de aprovação vencido. Agora, os síndicos precisam agilizar as adequações nos prédios onde as irregularidades, na realidade, os síndicos precisam agilizar a regularização. Nos prédios onde as irregularidades não exigem ajustes estruturais, o Corpo de Bombeiros deu prazo de 30 dias para que o problema seja resolvido, sob pena de aplicação de multa. Para os prédios que precisam de correções estruturais e foram construídos até 2015, quando a norma técnica era outra, terão um prazo diferente. Os resultados da operação eles foram apresentados pelo comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Célio Roberto, em coletiva de imprensa. Foi ele que falou sobre os prazos que os condomínios têm para regularizar os pontos falhos observados durante a operação. 30 dias nós daremos para essas manutenções que precisam ser feitas e que tem, portanto, ali tem a possibilidade de ser alcançada. Mas é claro que no que diz respeito à acessibilidade, alguns prédios precisarão de mais tempo. Alguns poderão fazer dentro dos 30 dias, que basta somente ali fazer o recorte de uma marquise, então está resolvido. Mas outros vão precisar mexer na estrutura, né? Então isso demanda um tempo maior e esses prazos a gente vai solicitar do próprio condomínio, porque ele deve contratar uma empresa para fazer essas adequações e o próprio responsável técnico, né, por essa adaptação, ele vai solicitar para o Corpo de Bombeiros para que a gente conceda. Quem não solucionar os problemas vai sentir no bolso. O Corpo de Bombeiros vai autuar e multar aqueles que mantiverem os prédios em risco. E o Ministério Público pode acionar judicialmente os responsáveis. A promotora de justiça da Especializada do Consumidor apontou que a responsabilidade pela manutenção dos prédios e dos condomínios na figura do síndico. São Luís está crescendo verticalmente e você vê que os prédios não estão tendo manutenção. A responsabilização é do condomínio, é do síndico. Alguns casos da construtora, dependendo do prazo. Mas a grande maioria é a questão condominial. Então você vê aqui o exemplo que foi mencionado. Todos os itens inadequados. Então isso nós não podemos, como autoridades, olhar isso silentes. Nós observamos que aqui em São Luís, diferentemente de outros municípios maiores, outras capitais, existe uma legislação que ela obriga os condomínios a fazer inspeção predial. Essas inspeções, dependendo da idade da edificação, ela vai ter um prazo menor ou maior. Só que essa edificação ela tem que ser feita para quê? Para observar não só, porque essa parte de incêndio e pânico é bombeiro, isso é com o Corpo de Bombeiros, mas a outra parte que não é só o que apresenta risco no condomínio, não é só GLP, rota de fuga, incêndio e pânico. Existe questão de revestimento, existe questão de estrutura. Então, se você tem uma inspeção periódica, você garante que aquilo ali não vai, por exemplo, você não vai passar e ver um prédio sendo implodido por falta de manutenção.
Uma decisão da Justiça do Trabalho no município de Imperatriz garantiu o afastamento das profissionais de saúde lactantes do trabalho presencial. A medida atende pedido do Ministério Público do Trabalho, formulado através de uma ação civil pública que o órgão moveu contra o município. Em decisão liminar, a juíza substituta da Vara do Trabalho de Imperatriz, Márcia Rocha Nardim, determinou que o município cumpra no prazo de 5 dias a partir da notificação. Nos casos onde as lactantes precisem realizar suas atividades profissionais, elas devem ser feitas em regime de trabalho remoto ou teletrabalho. A ação do MPT para o afastamento presencial das lactantes foi para evitar que elas sejam envolvidas no atendimento a casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. A decisão da juíza vai além. Determina que nas políticas de afastamento de trabalhadores para evitar o contágio pelo novo coronavírus, sejam priorizados os profissionais que façam parte do grupo especial de risco, sem prejuízo salarial. Caso o município descumpra o determinado, ele pode ser multado em R$20 mil por item ignorado e por profissional prejudicado. Cabe recurso da decisão liminar. Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Nos últimos meses, os profissionais que trabalham com a saúde, em todas as suas vertentes, têm passado por uma exigência maior. Entre eles estão os psicólogos, que têm o seu dia comemorado hoje. Muitos redobraram os atendimentos nestes meses de isolamento social. Não foram poucos os casos de pessoas com problemas de ordem emocional ou psicológica e que precisaram do atendimento de um profissional, que muitas das vezes só precisaram apresentar uma palavra amiga e um conselho para aqueles momentos em que nada parece ter solução. Hoje estou recebendo a psicóloga Josimeire Lima, que está aqui conosco para falar um pouco sobre os 58 anos da profissão que cuida da saúde mental das pessoas. Antes de mais nada, boa tarde, parabéns pela data. Em nome de todos os psicólogos, receba esses parabéns. Obrigada. Então, primeiro vamos falar sobre o desenvolvimento da atividade. Ao longo dos últimos anos, a sociedade parece que compreendeu melhor e sabendo até diferenciar um pouco as vertentes do trabalho da psicologia, né? Que a pessoa que trabalha somente com a psicologia terapêutica, outros que trabalham numa psicologia mais avançada. As áreas de atuação, Isso. né? Então, nós temos várias áreas de atuação. A atuação do profissional da psicologia, ela tem um leque muito grande. Nós podemos trabalhar na área escolar, educacional, podemos trabalhar na área hospitalar, podemos trabalhar na área jurídica, na área social, na área comunitária. Trabalhamos dos projetos do governo, né, como o NASF, podemos trabalhar no CRAS, no CREAS, nós trabalhamos nas maiores infinidades de lugares que vocês possam pensar, tem ali a figura do psicólogo. E aí, quando tu me trazes a questão a área de atuação do psicólogo, ela ficou bastante visível agora na parte hospitalar e da saúde, porque aqui no Brasil são questões diferentes, a área hospitalar e a área da saúde, mas aí a gente vai precisar de um tempo maior para poder fazer essa explanação. Sim. Que no restante do mundo nós somos conhecidos como os psicólogos da saúde, mas especificamente no Brasil nós temos a distinção de psicólogo hospitalar e psicólogo da saúde, que são áreas de atuações distintas para o Brasil, né? Sim. Não é algo específico do Maranhão, mas do Brasil. E aí o que acontece? Nesse momento, nós fomos muito requisitados. Se viu a importância das questões psíquicas e comportamentais do ser humano, por conta da pandemia, que foi algo que a gente começou a conversar antes, né, de começar o jornal. Sim, aproveitando que você já tocou nesse ponto, isso foi um período muito complicado, muitas pessoas não estavam acostumadas a passar tanto tempo reclusas em casa, os conflitos acontecendo muito, o conflito pessoal, o conflito interpessoal,
acabou isso gerando uma mudança social, comportamental nas pessoas a ponto de recorrer ao atendimento de vocês, né? Sim, nós fizemos bastante atendimentos online, né, que o nosso Conselho Federal de Psicologia regulamentou no período de abril e maio. Mesmo aquele psicólogo que não tinha o cadastro para fazer o atendimento online, ele poderia o fazer. Depois desse período de maio, a partir de junho, esse psicólogo ele já precisa ter um cadastro para autorizá-lo a fazer o atendimento online. Então, não é todo psicólogo que pode fazer atendimento online. Tem lá que fazer a inscrição, colocar alguns quesitos e aí ser aprovado o seu atendimento online. Então, é necessário que a comunidade também tenha conhecimento em relação a isso. Eu espero que não esteja ferindo o código de ética da profissão, mas entre os casos que vocês atenderam, tem algum exemplo assim que poderia citar que de repente chamou a atenção para esse período? Os exemplos não específicos, mas a gente pode dar de uma maneira pode falar de uma maneira geral que nós tivemos casos, os maiores índices foram de transtornos de ansiedade e transtornos de depressão, né? Então existia não a questão da tristeza, mas você observava sinais e sintomas de transtornos de ansiedade e depressão na população que nos procurava. Umas que já tinham esse transtorno anteriormente, mas que não estavam em crise e que vieram à tona no momento da pandemia por conta do isolamento e distanciamento, não é, das outras pessoas, a diminuição dos relacionamentos interpessoais, muito embora algumas ainda conseguissem fazer por meios tecnológicos, não é verdade? E aí o que acontecia era que o que a gente conseguiu perceber é que as pessoas, por estarem sempre muito ocupadas, elas não tinham tempo para se olhar. E a partir do momento que você fica em silêncio e essa ocupação que muitas vezes está ali preenchendo um vazio, podemos dizer assim, claro que não são todos os casos, mas é como nós podemos explicar para as pessoas que estão em casa possam compreender. Às vezes nós temos vazios existenciais que nós não nos percebemos e só vamos perceber quando ficamos quietos, né? Porque essa quietude, ela abre espaço para virem os pensamentos, né? Então nós temos uns pensamentos que eles são invasivos e começam a fazer você pensar em questões que você estava evitando de pensar antes e que agora você já não consegue porque você não tem a ocupação para que aquele pensamento não venha. Isso não significa que quando você está ocupado é algo bom. Isso significa que você precisa trabalhar essas demandas que estão aparecendo para você, para que quando você esteja nesses momentos mais em silêncio, você não tenha esse tipo de problema. Eu fico imaginando o cidadão que às vezes recebe as férias pela empresa que ele trabalha. Aí, antes de completar o período de férias, ele já está louco para voltar, porque a rotina dele foi atingida de tal forma que ele já cria uma certa expectativa, beirando já a ansiedade. Aí, ficando esse tempo todo dentro de casa, 2 meses e meio, a expectativa da pessoa parece que muda até a adrenalina da pessoa. Seria isso mesmo? Vai depender, porque existe pessoas que o nível de cortisol vai aumentar porque não aguenta estar confinado, como se interpreta. E aí algumas pessoas não conseguiram ressignificar esse momento da nossa existência, porque é algo que não é só daqui, é do mundo. Então, todos nós no mundo inteiro estávamos passando e ainda estamos, tanto é que eu estou de máscara, né? Eu estou utilizando um EPI, passando por isso, ainda não acabou, né? Não acabou. E o fato de não acabar requer que nós ainda tenhamos cuidados e que utilizemos de prevenção para que a gente não se contamine ou não contamine o próximo, né? É uma relação de empatia com toda uma sociedade quando a gente se utiliza, por exemplo, dos nossos EPIs, tanto para mim quanto para o outro. Eu não sei, né? De repente, se eu já tive, a pessoa não teve, e como é que isso fica? Nós não sabemos, é tudo muito ainda desconhecido, muito embora tenhamos aí os nossos pesquisadores e cientistas à frente disso tudo, pesquisando, dedicando o seu dia e sua noite para isso, mas é algo que nós precisamos pensar mesmo em toda a sociedade, para que a gente saia disso o mais rápido possível. Tem uma faixa da sociedade que me preocupa muito ainda em relação a esse período, como você bem disse, ainda não ultrapassamos essa fase que vivenciamos por completo. Enquanto não se achar ou a cura, ou a vacina, ou o nosso organismo não estiver totalmente adaptado
a este problema de saúde como uma gripe, que uma gripe por si só já não é algo que devemos relaxar, imagine uma situação como essa. Mas, como eu falava, existe uma faixa da sociedade que me preocupa muito, que é de idosos, né? Eles sabem que são mais suscetíveis a serem atingidos, muitos às vezes vivem sozinhos, ou então com um parente ou alguém que cuida, e aí não tem aquela atenção necessária. Vocês foram muito procurados por idosos nesse período? Houve muitos idosos que procuraram a consulta com vocês? Também. Na verdade, todas as faixas. Todas as faixas etárias procuraram muito o serviço de psicologia. Inclusive, tinha até um grupo aqui em São Luís que ele estava fazendo atendimento gratuito, online e por telefone, para pessoas que não tinham como pagar pelo serviço da psicologia. Então, eles ofereceram esse serviço gratuito para essa comunidade que estava afetada diretamente pelas questões da Covid-19 e da pandemia, não é? E aí, o que se observa desses idosos, a partir do estudo da Goldenberg, que ela é uma grande estudiosa de idoso e de velhice, como ela fala, que os idosos, na verdade, eles começaram durante a pesquisa dela a relatar que eles já viviam esse distanciamento e esse isolamento das outras pessoas, né? Que o idoso, infelizmente, dentro da nossa sociedade é tido como alguém que não é mais produtivo. Então, ele passa um tempo em casa, ele já ficava em casa, ele já não tinha tantas saídas. Não é todo idoso que tem uma rotina ativa, infelizmente, e esse idoso ele precisa ter uma rotina ativa mesmo nesse período de pandemia dentro de casa, fazer uma atividade física, não é? Aí eu posso te citar um exemplo dos meus pais, que são idosos, né? E aí eu posso falar deles, ninguém não vai ferir o código de ética, né? Então eles fazem atividade física todas as manhãs, os dois fazem atividade física todas as manhãs, têm uma alimentação regulada e saudável, eles comem besteira no final de semana. Né? Então, só para quebrar um pouco. Isso, para quebrar um pouco. Às vezes o papai quer exagerar um pouquinho, né, papai? Ele deve estar nos assistindo agora, mas aí a gente diz assim, calma, vamos com calma, que a saúde precisa ser organizada. Tá certo, então. Gente, teria muito mais assunto para poder tratar, mas o nosso tempo é curto. A gente, então, agradece, Josimir, a tua presença aqui, por falar um pouco da profissão e também dessa atuação nesses tempos difíceis que nós ainda vivemos. E parabéns a todos vocês. Muito obrigada. E se eu posso deixar um recadinho aqui para vocês, é que vocês procurem um psicólogo, que o psicólogo é aquele profissional que ele atua diretamente na tua saúde mental. Por favor, não procurem um outro profissional que não seja o psicólogo para as questões, para trabalhar essas demandas que aparecem na vida de vocês. E o colega psiquiatra, que é quem o prescritor, que é quem prescreve a medicação, caso seja necessário no seu momento de crise. Tá certo. Agora a gente vai dar uma pausa para uma dica, porque a gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar sua conta de energia. E ainda, prêmio extra. 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção, tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora. Faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Vamos ao intervalo, eu volto já com mais Boletim Guará. O Boletim Guará está de volta só para eu me despedir. Mais notícias você vai acompanhar ao longo da programação e logo mais no Jornal da Guará. Também tem notícias dentro do Fazemos Qualquer Negócio com o Danilo Quixaba, que chega agora. Eu volto amanhã às 6 horas da manhã, não às 6h30, como eu falei ontem, mas às 6 horas da manhã, fazendo o programa Café com Beiju lá na Rádio Guará. Espero você, Danilo Quixaba. Chegue com o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde, paz e bem a todos.